Namastê, amados. Um ótimo e abençoado dia para todos. E vamos a mais uma reflexão. E o título é Arco-Íris de Felicidade. O arco-íris de felicidade. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, nos versículos 25 e 26, o apóstolo Paulo vai falar assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, que estavam presos, começaram a orar. Paulo e Silas, eles foram presos por pregar mensagens de paz, de cura, de libertação. Paulo e Silas estavam fazendo o bem. Paulo e Silas estavam querendo ensinar as pessoas sobre o amor do Pai, o que o Pai tem para nós, o que o Pai quer de nós e o que o Pai quer fazer através de nós. Mas os fariseus, os sacerdotes, não gostavam disso. Os sacerdotes não gostavam dessas palavras, porque essas palavras libertavam o povo. E se o povo era liberto, não tinha mais necessidade deles serem escravos desses fariseus, dos falsos pastores, com o qual eles seguravam o povo através do medo. Você precisa pagar, dar o dízimo, dar oferta, para você não ir para o inferno. Você precisa dar o dízimo para que o devorador não venha e destrua a tua casa. Tu precisa pagar para que a desgraça não chegue na tua casa. Os falsos mestres tinham o povo através do medo. Então não era bom e nem atrativo que Paulo, Silas e outros discípulos libertassem o povo, de que eles poderiam ser livres, não ficar presos a dogmas, ao medo de que Deus os castigaria, que Deus os maltrataria. Os fariseus já tinham avisado: se a próxima vez que a gente ouvir que vocês estão anunciando a respeito desse Messias e dessas palavrinhas de vocês vão ser presos. E aconteceu. Só que antes disso, eles foram muito maltratados, eles apanharam, eles foram açoitados. Eles estavam completamente machucados, feridos no corpo. E foram lançados na prisão. A prisão de antigamente era como uma caverna num fundo escuro, úmido, frio. Ali é onde eles faziam suas necessidades. Esgoto. Uma nojeira. Um lugar, uma prisão
aonde nós não conseguimos nem ter ideia do quão fétido e maldito era aquele lugar. E ao perto da meia-noite, Paulo fala para Silas: Silas, vamos orar. E eles oram, conjecturando, mesmo Paulo machucado e Paulo vendo que Silas estava também ferido, conjecturando mais uma vez, Paulo pode ter olhado para Silas e falado: Silas, tu tens força? Tu consegue cantar, louvar? Além de nós orarmos, vamos louvar o nome do Criador. E Ele vai nos ouvir. Então, eles oram e cantam louvores, mesmo numa situação degradante, humilhante. Eles ficam firmes, eles não perdem a fé, eles não ficam murmurando, eles não ficam xingando a Deus, eles não ficam culpando a Deus por estar naquela situação. Em vez deles lamentarem, eles oraram e cantaram. E aquele lugar houve um abalo, abalou as estruturas, ao ponto de todos que estavam presos, foram abertas portas. Você gostaria de conhecer o antídoto poderoso contra as lutas e as provações? Uma receita preciosa que aliviaria a tensão na mente e o peso no coração e o que conectaria aos céus? Esse antídoto se chama louvor, cantar, engrandecer, colocar uma música de vibração alta, uma música celestial, colocar uma música que vai te conectar com os céus, com o teu Criador, com a espiritualidade, porque isso vai afastar a negatividade perto de você e os céus serão tocados e um milagre vai acontecer. Experimente cantar uma bela canção a Deus em meio ao furacão. Logo sentirá o efetivo vivificante que a música produzirá. A música tem o poder de nos libertar, de curar, de restaurar, de renovar. Por isso que nos céus o louvor é 24 horas, onde eles ficam louvando e exaltando o nome de Deus. Paulo e Silas fizeram isso. Imagina a cena: cela escura, pernas imobilizadas, insetos asquerosos por perto, fome, dor, humilhação. A situação era calamitosa e a vida era difícil. Mas o coração deles estava repleto de fé, de emuná. Os homens de Deus começaram a orar e a cantar hinos ao Senhor. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram, as correntes de todos se soltaram, as correntes de todos se soltaram. Ou seja, o clamor e a oração liberta pessoas do cativeiro. E este cativeiro, eu estou falando de traumas, de emoções, de tristeza, de mazelas, de uma vida frustrada. Aqui está representando de uma forma metafórica. Eles estavam realmente presos, mas também quero mostrar de forma metafórica que pessoas são libertas, restauradas. Um soldado
que presenciou essa grandiosidade que houve, esta pessoa começou a passar a acreditar no Criador, em Hashem, porque o que ele viu foi extraordinário, onde ele nunca tinha presenciado tal energia, tal força, tal fé de Paulo e Silas, que estavam numa decadência e mesmo assim eles tinham fé e o milagre aconteceu. E este soldado que estava cuidando ali perto da cela de Paulo e Silas, ele se converte ao cristianismo. Ele começa a adorar Hashem porque ele viu o poder, porque ele viu que Deus ouve, que Deus ele não é apático às nossas situações, as nossas tristezas, mazelas e sofrimentos. Ele não está com os ouvidos fechados, seus olhos não estão fechados, não. Estão abertos, estão atentos, só esperando que a gente se achegue a Hashem. Os homens de Deus começaram a orar e a cantar hinos ao Senhor. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente de todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Milagre! Milagre! É assim que Deus responde ao louvor, à oração. Na situação mais trágica, no abismo mais profundo, quando você ora, Deus vai ver que tu tem emuná. O coração de Deus vai se comover. E Deus então entrará em ação para te ajudar. Experimente louvá-lo sempre que perceber que a tempestade está aumentando. Mas também peço que não espere a tempestade chegar, louve a Deus a todo tempo. As Escrituras Sagradas vai dizer que dia e noite a criação louva a Deus, as flores louvam a Deus, os pássaros, animais, todos se curvam, todos cantam para Deus. O louvor não apenas fará cessar a tormenta, como também trará um arco-íris de felicidade em meio às nuvens turbulentas, mesmo em meio ao caos, mesmo na tempestade, quando louvamos, quando exaltamos, quando oramos, o Senhor traz paz, o Senhor transforma todo o caos em alegria, em bênçãos, em milagres, e isso acontece até nos dias de hoje, certo? Diga estas palavras com todo o coração e com toda a fé. Eu te louvo, meu Senhor e meu Deus, a ti a glória para sempre. Eu te louvo, meu Senhor e meu Deus, a ti a glória para sempre, porque todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e nada está fora do seu controle. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à turbulência, a uma guerra, o Senhor traz paz, o Senhor traz alegria, o Senhor traz felicidade, o Senhor transforma o mal em bênçãos. Então, sempre creia que tudo podemos naquele que confiamos, que depositamos a nossa fé. O próprio Deus vai dizer que para ele nada é impossível. Nada é impossível, porque ele criou todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Deus apenas vai dizer, creia somente. Tenha emuná, tenha fé.
E aí tu verás a minha glória se manifestar através da tua vida. Certo, meus amores? Essa foi a reflexão e eu espero que vocês tenham gostado. E peço que você deixe o seu like, que você curte, que você compartilhe, se inscreva no canal. Gratidão gera gratidão, generosidade gera generosidade. Um beijo no coração de todos. Arion.